Glória, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Bom dia, domingão abençoado. Que a paz esteja convosco, que Deus abençoe a todos. Vamos aqui, o recado de Deus para você, meu amigo e minha amiga, está em Hebreus 11. Hoje vamos falar da fé. Amém, pessoal? Aí diz Hebreus 11, capítulo 1. Diz assim, olha só. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram testemunho e provação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Amém, pessoal? Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ela ainda fala por meio dela. Olha só, pela fé Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. Não foi achado, pois Deus o arrebataram. Visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Olha só, pessoal. Amém? Aí diz aqui ó, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem aproxima de Deus crê que ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, temente a Deus, Noé construiu a arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre as coisas que ainda não se viam por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé, versículo agora 8, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança e partiu sem saber por onde ia. Então, tudo, pessoal, é pela fé. Olha, o que é a fé? A certeza daquilo que você espera, mas você não está vendo, você não está palpando, porque você crê. É assim a palavra de Deus. É assim que Deus criou todo o universo, que Deus criou. Tudo que você vê, está dizendo aqui, olha só, vou ler esse versículo 2 de novo. Pela fé entendemos que o universo, os mundos, foi criado pela palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra, de modo que o visível não foi feito o que se vê. Então, tudo que você vê não foi feito o que você vê. Então, o que você está vendo, não é aquilo que você vê. Entendeu, pessoal? Olha só, vou ler de novo. Ó. De modo que o visível não foi feito o que se vê. Então o que você está vendo não foi feito o que você está vendo. Então, exemplo, você olha para o céu, você vê os luminares, né, que chama de estrela, os luminares, né? Aí você vê lá os astros. Então, os astros luminares não é feito daquilo que você está vendo, você vê uma luz. É verdade, não é? Sim ou não? O trono de Deus você não pode ver, porque Deus ocultou. Assim, lá em Atos 1, a partir do versículo 7 ou 8, onde é descido o Espírito Santo, aí no versículo 9 fala da subida de Jesus depois, né? Que ele falou para recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, todos os confins da terra. Amém, pessoal? Então, aí depois Jesus foi subido ao céu, uma nuvem ocultou, quer dizer, a nuvem ocultou o trono de Deus. Então, tudo é oculto. O homem só enxerga aquilo que Deus permite, pessoal, aquilo que é pela fé. Então, quando você usa a fé, você vai enxergar aquilo que as outras pessoas não enxergam. Você está vendo o que o outro não está vendo, porque você está enxergando pela fé. Pela fé, você abre o espaço-tempo, você abre o firmamento. Se você tem fé, se você chegar ao nível de tanta fé como aqui chegou Enoque, porque Enoque foi arrebatado, o nível de fé dele, ele alcançou, diz aqui, ó, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. Não foi achado, pois Deus o arrebataram, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Como que ele agradou a Deus? O nível de fé dele foi tão alto que ele abriu o firmamento e enxergou o trono de Deus.
Então, se ele abriu o firmamento, Deus não tinha outra coisa para fazer, não se levar ele. Porque ele viu a glória, porque ele alcançou esse nível de fé. Então, qual o nível de fé que você tem alcançado? A fé é certeza. É como você começa a agir sobre a palavra de Deus, como você começa a ter um espírito desenvolvido. Como que eu desenvolvo meu espírito? Através da palavra de Deus, na oração. Crendo aqui o que Deus está falando, Deus dos espíritos. Ele está oculto, é Deus dos espíritos. O mundo espiritual, a nossa fé, ela é espiritual. A nossa fé é a nossa dimensão espiritual. Então, quando você entra nessa dimensão do espírito, não tem mais limite. Não tem mais limite para você. Por isso, o milagre também, ele vem do mundo espiritual. Porque tem esperado milagre, não tem acontecido, porque não tem tomado atitude pela fé, não tem provocado o milagre. Tudo que é visível vem à existência do que não existe. Então, quando eu quero um milagre, eu tenho que tomar uma atitude de fé. Eu tenho que provocar o meu milagre, agindo a fé com Deus. Está aqui, ó. Abel agiu a fé com Deus. E até hoje, olha só, foi tão grande a ação dele que até hoje a oferta dele ainda fala. Ele agiu através de uma oferta. Por que ele deu aquela oferta? Porque ele enxergou pela fé já a bênção. Enxergou o milagre pela fé. Então, quando a pessoa enxerga pela fé, não tem mais limite para ela alcançar, para ela agir sua vida com Deus, entendeu? Aí diz aqui, pela fé, Abraão, olha só Abraão, ele saiu caminhando sem saber por onde ia, mas pela fé ele já enxergava. Pela fé ele estava vendo. Ele estava vendo muito adiante das montanhas, muito diante do espaço, do tempo, da distância. Abraão já estava enxergando pela fé já. Porque antes, você sabia que Abraão, antes dessa chamada aqui, ele já tinha sido jogado no fogo. O rei jogou ele no fogo, ele ficou 3 dias e 3 noites no fogo. Sadraque, Mesaque, Abednego ficou uma noite por dia, né? Abraão ficou 3 dias e 3 noites dentro da fornalha de fogo. Está no livro dos Apócrifos, a história lá do início, quando Abraão nasceu. Abraão foi perseguido desde quando nasceu, portanto Abraão ele foi discipulado na casa de Noé. A juventude de Abraão foi na casa de Noé. Noé discipulou Abraão sobre o Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus criador. Então Abraão ele foi discipulado, ele aprendeu a confiar em Deus, ele aprendeu a crer em Deus através de quem? De Noé. Porque ele saiu da sua terra e já tinha ido para cá de Noé por causa da perseguição, que Deus, quando ele nasceu, ele foi perseguido, porque foi revelado que tinha nascido ali um homem da luz. Então, pessoal, olha só. A fé, ela não tem limite para você já. Qual é a sua situação hoje? Você crê no poder de Deus? Olha o que eu estou falando. Pela fé você pode alcançar o seu milagre, mas você tem que tomar uma atitude, você tem que agir a fé, você tem que provocar o seu milagre com uma atitude de fé, meu amigo. Toma uma atitude. Qual a atitude que Deus está te chamando você para tomar e de repente você tem sido medo? Quantas pessoas hoje, eu vou falar de pessoas, ou você está dentro da igreja ou fora da igreja, mesmo pessoas que estão na igreja todo dia, mas ela só senta, vê a pregação, mas não toma uma atitude de fé para agradar a Deus, para trazer o milagre. O mundo espiritual, você tem que agir na fé, no mundo espiritual. O mundo espiritual não é só levantar a mão e ficar dando glória, não. Isso aí já se torna costume. O mundo espiritual é atitude de fé, é você agir a fé, tomar atitude em cima da palavra. Você quer um milagre urgente, meu amigo, faz um voto com Deus. Tá aqui, ó. Pela fé, tudo aqui é pela fé. Pela fé Noé construiu a arca. Enoque foi arrebatado, meu amigo. Enoque foi levado porque ele abriu o firmamento e viu o trono da graça. Assim como Elias também foi levado porque ele abriu o firmamento e fez o fogo descer. Olha só, o fogo de Deus desceu, o fogo consumidor. Então, quando você age a fé, você abre o firmamento, meu amigo, e o milagre acontece. Então, não tem limite para você. Vou fazer uma oração para você agora. É o recado de Deus para você. Para você que está, não importa se você está doente, está enfermo, não importa qual a sua situação, meu amigo.
A atitude sua é a fé. De repente você está no leito aí no hospital, você está com a vida atrofiada, amarrada, mas você crê no poder de Deus. Então, meu amigo, aí na sua mente, toma uma atitude de fé. E Deus vai te dar condição de você agir. Você vai agir e o milagre vai acontecer. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, com o teu poder do teu Espírito, meu Pai, visita agora essa pessoa, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor conhece tudo, sabe de tudo e está em todo lugar, meu Pai. Aonde essa pessoa esteja agora, aonde ela esteja, meu Pai, que ela receba força para vencer agora, para agir a fé na tua palavra e ser abençoado. Que o doente, o enfermo que está desenganado pelo médico, ele seja curado, ele seja liberto dessa enfermidade, desse caroço, desse câncer, desse mal, meu Deus, que tem levado a pessoa ao sofrimento. Essa pessoa tem sido ameaçada de morte. Meu Pai, que ela receba agora esse livramento, que ela receba agora força para vencer. Receba a força de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu lar. E o fogo de Deus entra na sua vida através da sua fé agora. Receba aí agora, no nome do Senhor Jesus. E Deus, ele é contigo. Até a próxima. Amém.